A TV Simers está hoje na Clínica, que é o Instituto de Oxigenoterapia Hiperbárica do Brasil, e conversa com a doutora Luciana Cácavo, que é médica intensivista e trabalha aqui na clínica fazendo esse tratamento. Doutora, para a gente entender o que é a oxigenoterapia hiperbárica, que é um nome bem complicadinho até para a gente falar aqui. Bom, primeiramente, bom dia, Amália. Obrigada pela oportunidade da gente conseguir mostrar nosso trabalho, não só para os médicos, como para a população. O que é o tratamento? O tratamento, ele leva oxigênio nas lesões que estão hipoxêmicas. O que é isso? As lesões que têm pouco oxigênio. Então, dentro da câmara, cada pessoa recebe o oxigênio a 100%. Hoje a gente aqui respira oxigênio a 21%, que é a fração contida no ar. Nesse ar aqui tem 21%. Então a gente chama lá dentro de oxigênio medicinal, porque é a 100%, ele funciona como uma medicação. Então cada pessoa respira esse oxigênio a 100%, aí ele precisa da respiração, né, passar pelo pulmão, para ir lá através do plasma, do sangue do plasma, e lá naquele local que está acometido com pouca fração de oxigênio. A gente precisa desse oxigênio para quê? Para restaurar as células e restaurar todo o processo de cicatrização de uma lesão que demora para cicatrizar. Doutora, quem pode fazer esse tratamento? Qualquer pessoa que esteja acometida por uma lesão que esteja difícil de cicatrizar. O que é isso? São lesões que dentro do mês não cicatrizam e a gente vai olhar, ela não tem nem a possibilidade, a gente vê assim, não tem nem possibilidade de estar melhorando. Então essas pessoas, elas têm indicação já de fazer o tratamento. Fora isso, o grande queimado, tem uma síndrome de Fournier, que é uma síndrome que pega a região perianal, que acaba cometendo mais diabético, que faz uma lesão grande, úlceras arteriais, úlceras venosas, qualquer lesão que esteja difícil de cicatrizar, essas pessoas são indicativas para fazer o tratamento. E como é que funciona o tratamento? A gente filmou aqui, até vai mostrar para vocês, as câmeras que a gente chama, né, doutora? E são duas. Como é que funciona o tratamento? Elas são diferentes uma da outra. Eu gostaria que a senhora explicasse se são diferentes ou não são diferentes. A gente olhando de fora parece que existe uma diferença. Gostaria que a senhora explicasse uma a uma para a gente e como é que funciona o tratamento ali dentro. Tá. Essas câmeras são as chamadas multiplaces ou multipacientes. As duas são iguais, essas duas. Existem outras marcas e outros tipos de quantidade de paciente tratado. Existe também a monoplace, que cabe um paciente só. Essas aqui são a multiplaces. Nessa câmara que a gente tem, cabem 9 pacientes, 7 sentados e 2 deitados. As sessões são diárias, de segunda a sábado, e são 2 horas por dia. O número de sessões fica variando dependendo de cada patologia. Logicamente, se a gente tem uma ferida pequena ou uma patologia aguda, a gente vai precisar de um menor número de sessões. Se às vezes a gente recebe lesões aqui com 10 anos de evolução, 10 anos de lesão aberta, então essas logicamente vão precisar de um maior número de sessões. É uma média, não é um número fixo, mas é uma média de 60 a 70 sessões. Mas tudo vai depender das comorbidades. O que é isso? Se o paciente é diabético, se ele é hipertenso, se ele tem alguma outra doença que precise fazer o medicamento que a gente chamou um corticoide, um medicamento imunossupressor, que acaba alterando o sistema imunológico, que isso implica num retardo de cicatrização. Então, a idade também, são fatores que acabam comprometendo esse tempo de cicatrização e o número de sessões que o paciente vai precisar fazer. Como é que funciona em relação ao tempo? Se entram várias pessoas, elas ficam ao mesmo tempo aqui dentro? Sim, elas ficam às 2 horas. Elas entram, né, na câmara, as 9 pessoas, sempre com um técnico de enfermagem. Fica um técnico lá dentro para auxiliar, para ajudar a colocar máscara, tirar máscara, para auxiliar se tiver alguma intercorrência. E aí depois a gente entra pela anticâmara, que acho que ela filmou ali como faz. São compartimentos que eles vão abrir quando eu precisar entrar. Se eu não precisar entrar, aquela parte ali de trás fica aberta e só fica fechada essa porta maior e a outra porta intermediária. Eles entram juntos e saem juntos.
Como é que é para os pacientes, doutora? A gente chegou aqui, a gente também não conhecia o espaço, nem as camas, as câmeras, elas parecem daqueles filmes de ficção, assim, futurista, né? Como é que é para os pacientes quando eles chegam aqui? Eles ficam acuados, com medo, não querem entrar aqui dentro, aquela sensação de ficar preso. A gente depois viu até que tem uma televisão ali, acho que até para deixar o paciente, né, não se sentindo tão mal, assim. Como é que funciona? Como é que é para vocês, antes de colocar o paciente? Existe uma conversa? Como é que é? É assim, a gente tenta o máximo que a gente pode desmistificar o tratamento. O que acontece? O paciente vem, ele tem uma consulta inicial comigo, independente, porque eu tenho que avaliar o paciente e ver se ele tem contraindicação de fazer o tratamento. Então, eu preciso avaliar o paciente. Qualquer paciente que vem, mesmo com indicação médica, eu tenho que avaliar esse paciente, para saber se ele pode entrar. Então, o que acontece? No final da consulta, a gente pega o paciente, o familiar, e vem dar uma volta na clínica e mostrar o tratamento, como é lá dentro, o que ele vai sentir, que ele vai ter que respirar com máscara. Então, a gente faz essa preparação para o paciente ver que não tem nada demais, e realmente não tem nada. O que ele vai sentir é uma pressão no ouvido. Eu sempre digo, já andou de avião, já mergulhou numa piscina. Então, aquela pressão no ouvido é o que o paciente vai sentir, e que a gente ensina manobras vou falar bem mais simples, de desentupir o ouvido para ele não sentir dor. Então, com essas manobras que elas são explicadas aí num outro momento, quando ele vai começar o tratamento, aí a gente explica as manobras que ele tem que fazer. Às vezes o simples fato de engolir ou de bocejar já desentope o ouvido. Então, a gente não tem tido nenhum problema em relação a isso, até porque eu acho que dá segurança também ele ver outras pessoas entrando com ele, né? E que ainda, além disso, ainda tem mais um profissional de saúde lá dentro também. E isso dá uma segurança, porque fica um profissional de saúde lá dentro, outro ali no painel, e fica ainda a médica e a enfermeira aqui fora também dando um suporte caso necessite. Eu acho que isso gera uma segurança para o paciente. A gente não tem tido problema em relação a essa insegurança, até porque, como eu falei, já na primeira consulta a gente desmistifica e mostra que é muito tranquilo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, não tem nada demais, é bem tranquilo o tratamento. Como é que funcionam os resultados? Para quem tem um problema, tem uma ferida, tem alguma coisa assim, qual é o tempo para curar isso? É assim, tudo depende se é uma lesão aguda, se é uma lesão crônica, da comorbidade do paciente, se ele é diabético, se não é, do tamanho da lesão. A gente aqui não faz milagre, é um tratamento adjuvante. O que é isso? Ele ajuda a cicatrizar. Mas, lógico, se for uma úlcera venosa, o paciente tem que fazer o repouso, tem que usar uma meia de compressão, tem que fazer algum método compressivo e tem que cuidar adequadamente. Não adianta nada fazer o tratamento e ficar com a perna para baixo, andar para cima e para baixo também, não fazer o curativo adequado, não cuidar da lesão, não cuidar da saúde. Então, isso aqui é um tratamento complementar. Também é um número não fixo, mas vamos supor, se a lesão demorar 2 meses para cicatrizar, com o tratamento e as outras medidas, a gente reduz esse tempo 50%, às vezes até mais. Mas, de novo, é um tratamento adjuvante. O paciente tem também que fazer a parte dele, né? Eu sempre digo que é uma via de mão dupla. Nós fazemos a nossa parte, mas nós temos nossos limites, né? Assim como o paciente também tem que fazer a dele, tem que ajudar. Doutora, ela serve também para queimados, né? No caso, na época da Boate Kiss, se o pessoal tivesse procurado vocês, teria como ter feito esse tipo de tratamento? Sim, e não só para queimado, como para inalação de fumaça, né? A gente tem relatos de pacientes que ficaram bem graves por insuficiência respiratória, pela inalação de fumaça absurda que teve. Então, também também é indicado para essa inalação de fumaça. Por quê? Respira muito o gás carbônico ali, o monóxido de carbono. Com o oxigênio, vou falar também de um modo bem, para tentar esclarecer, ele lava esse gás carbônico, esse monóxido de carbono, e fica o oxigênio. Então, não tem as alterações neurológicas que se tem numa inalação de fumaça. Então, seria indicado também para aqueles pacientes que inalaram a fumaça e entraram em insuficiência respiratória. E para o grande queimado, por quê? Fica cicatriz. Então, a hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica, ela melhora a qualidade do tecido cicatricial.
Doutora, e como é que funciona? Vocês através de convênio particular, vocês atendem outros pacientes? Como é que é? Quem quiser saber mais informações para procurar a clínica e procurar o tratamento? Nós estamos no hall da ANS desde 2010. O que é isso? A ANS é a Agência Nacional de Saúde, então ela fiscaliza os convênios. A partir do momento que qualquer tratamento esteja dentro do hall, os convênios são obrigados a pagar o tratamento. O que acontece hoje com a gente, desde 2010, nós atendemos vários convênios, em particular também. O paciente liga para cá e faz o agendamento de uma consulta, ou o médico faz o encaminhamento, igual o paciente vai ter que agendar a consulta para a gente atender aqui e eu analisar e ver o tipo de ferida, fazer uma provisão aproximada do número de sessões e se o paciente tem condições de fazer o tratamento, se tem contraindicação ou não. Tem alguma outra questão que eu não tenha feito, a senhora acha importante até colocar para os colegas médicos? Nós temos uma página na internet, Medicina Hiperbárica Brasil, que lá também a gente tem muita divulgação em relação a como funciona o tratamento, as indicações, as contraindicações. Nós somos regulamentados por uma resolução normativa do Conselho Federal de Medicina, lá também explicando quais são as patologias que são ajudadas pela oxigenoterapia hiperbárica e o OHB está fazendo um trabalho social a cada 15 dias para a população. A gente está disponibilizando uma palestra de como tratar feridas e lesões a cada 15 dias aqui no Instituto. Aí é só se inscrever pelo próprio site Medicina Hiperbárica Brasil, que lá tem de como chegar no caminho para fazer a inscrição para assistir a palestra. Doutora, é uma pergunta bem básica que eu deveria ter lhe feito no início, né, para quem está nos assistindo e talvez não saiba o que é medicina, essa hiperbárica. O que a senhora tem para dizer? O que é esse tipo de medicina? Na verdade, a gente chama oxigenoterapia hiperbárica, um ramo da medicina hiperbárica, que trata lesões e feridas de cicatrização. O paciente respira oxigênio a 100% no interior de uma câmara hiperbárica, é pressurizado lá dentro, quer dizer, como se a gente chama mergulho no seco. Por quê? Quando a gente mergulha, a gente sente aquela pressão. Aqui é a mesma coisa, só que não tem água. Então, dentro dessa pressão, o oxigênio ele aumenta muito a concentração no sangue, a cerca de 20 vezes mais com o tratamento. E aí chega nessas lesões que são hipoxêmicas. Tá certo, obrigada pela sua entrevista e pelos seus esclarecimentos. A TV Siemens fica por aqui. A todos, uma ótima semana.